Nós vamos fazer uma aula de revisão sobre hidrostática. Vamos falar um pouco sobre a lei de Stevin, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Uma aula para o segundo ano do ensino médio de física e é uma aula de revisão. Nós vamos começar revisando um pouquinho sobre o que é pressão hidrostática. Então, essa é a pressão exercida pelo peso de um fluido em uma determinada profundidade, em uma determinada superfície. Então, temos como exemplo aí uma pessoa que está mergulhando, né, no oceano, e o peso da água do mar sobre essa superfície na qual ele se encontra vai gerar ali uma pressão, né, que nós chamamos de pressão hidrostática. A pressão total exercida sobre um objeto que está imerso num fluido vai ser a soma da pressão exercida pelo fluido, né, que nós já vimos que se chama pressão hidrostática, e a pressão da atmosfera, né? Então, isso no caso, né, da região, né, ser uma região que está aberta, né, recebendo mesmo a pressão da atmosfera. Então, no caso assim de uma piscina ou de um lago, né, do oceano, então nós temos tanto a pressão que o ar faz ali naquela região, somada com a pressão que a água ou o líquido, né, no caso ali, está exercendo. Então, essas duas pressões juntas, né, pensando assim que é o peso do ar mais o peso do líquido, tudo isso junto vai fazendo pressão e essa pressão é chamada pressão total ou absoluta. Foi Stevin, em 1586, que deduziu, né, uma expressão que nos permite calcular a pressão hidrostática. Nós temos um vídeo explicando, né, mais detalhadamente como que nós chegamos nessa fórmula. Né? Nesse momento aqui na revisão, a gente vai mais comentar o significado dela. Então, o P representa a pressão, né, a pressão hidrostática, que nós vamos calcular multiplicando a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a altura ou profundidade do ponto, né, em que nós queremos calcular a pressão. Então, nós vemos que a pressão hidrostática é diretamente proporcional a essas três grandezas, né? Quanto maior a densidade do fluido, maior a pressão que ele vai exercer num determinado ponto. Quanto maior a profundidade, né, em que esse ponto estiver, também maior será a pressão. Então, nós observamos que quando nós temos dois pontos que estão numa mesma profundidade, se forem dois pontos no mesmo líquido, a pressão deles será a mesma, né? Uma vez que tanto a densidade quanto a profundidade, e no caso aqui a aceleração da gravidade também são iguais. Olha, tem esse desenho que eu coloquei em formato de L, e é muito interessante para a gente entender o seguinte. Tanto o ponto A quanto o ponto B estão na mesma profundidade. Mesmo que o ponto B esteja naquela região ali do L, né, mais ali na ponta, a coluna de água que vai pressionar os dois é aquela que conta desde ali de cima, né? Então a gente considera que o B está na mesma profundidade do A, recebendo a pressão daquela mesma coluna de água, ok? Vamos agora fazer um exercício que nós já fizemos, né, outro dia, só para revisar. Então, nós temos aqui o seguinte: de acordo com as leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, verificando se é verdadeira ou falsa. Então, esse exercício está lá na página 45 e a letra A diz o seguinte: a pressão em um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade. Bom, nós acabamos de ver, né, aqui que na lei de Stevin, a profundidade é muito importante, né? A pressão é diretamente proporcional à profundidade. Então, essa primeira está errada. Letra B diz assim: a pressão em um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido. Correto, isso mesmo, né? Depende, quanto maior a densidade, maior a pressão. Letra C. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão hidrostática. Não qualquer ponto, né? Depende da profundidade dele. Pontos a uma profundidade maior
receberão, né, uma pressão maior. Letra D. Uma elevação ou redução da pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio transmite integralmente a todos os pontos, tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém. Essa expressão, isso que eles acabaram de dizer aqui, é o princípio de Pascal. Nós vamos ver o princípio de Pascal daqui a pouquinho, né? E aí a gente vai poder entender melhor, né? Revisar melhor esse assunto, mas é verdade, né? Quando a gente aperta, né, um recipiente, aquele apertão, aquela pressão que nós produzimos, ela realmente transmite-se integralmente a todos os pontos. Todos os pontos recebem aquela pressão. Então, nós vemos aqui, né, que a letra A e a letra C estavam erradas e a B e a D estão corretas. Agora, então, vamos detalhar esse assunto, né, que nós vimos no exercício, que é o princípio de Pascal, estabelecido lá em 1647. Então, o que o Pascal observou é que a variação de pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os demais pontos e também para as paredes do recipiente. Então, vamos lembrar que pressão é a força por unidade de área, né? Então, você faz uma determinada força por unidade de área e, né, essa força vai se transmitir, né, para todas as unidades de área da mesma forma. Então, aqui tem esse exemplo mostrando uma seringa que está ali apertando, né, um líquido dentro de uma bexiga. Se essa bexiga tiver alguns furinhos, nós vamos observar, né, que em todos os furinhos nós teremos o líquido saindo com a mesma pressão, né, indicando que em todos os pontos a pressão que nós fizemos ali na entrada é a mesma, né? Então o líquido sai espirrando da mesma forma em todos os pontinhos ali. Então agora temos mais um exercício que também está na página 45, que fala o seguinte: um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se para tanto uma seringa. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na abertura da agulha? Então, olha só, né? O que fala o princípio de Pascal? Diz que a variação de pressão provocada em um ponto qualquer, né, de um líquido, é transmitida para todos os demais pontos e também para as paredes. Então, se você provocou um ΔP de pressão ali no comecinho, ali onde você apertou a seringa, esse ΔP de pressão vai ser transmitido para todos os pontos. Então, vai chegar, né, em todas as paredes ali, né, da nossa seringa, na agulha, vai chegar aquela quantidade de pressão que você fez variar. Então, lá na pontinha da agulha vai chegar aquele mesmo ΔT de pressão que você fez ali atrás. Então, nós temos que a resposta correta é a letra A. Agora, uma aplicação importante, né, do princípio de Pascal é o que se chama prensa hidráulica. Então, né, uma vez que nós vimos que a pressão que nós fazemos em um ponto se transmite para todos os pontos, né, a gente olhando para esse nosso sistema de vasos comunicantes aqui, a pressão exercida no ponto 1, né, ali onde a área é menor, será transmitida para todos os pontos e lá no ponto 2, essa mesma pressão vai acontecer, né? Vai chegar lá. Se as pressões então são iguais, então a gente pode dizer que a força por unidade de área no ponto 1 tem que ser igual à força por unidade de área no ponto 2. E aí o que nós acabamos observando é que como a área 2 é maior, a força lá vai ser maior também. Então a gente diz
né, que esse é um sistema multiplicador de força, porque você faz uma força pequena do lado que a área é pequena e a força aumenta, né? Fica uma força maior do lado em que a área é maior. É por isso que a gente diz que a força multiplicou, né? E a gente pode até achar isso estranho, porque a gente fala, mas como assim? Do nada a força aumenta, eu faço uma forcinha e sai uma forçona do outro lado? Como isso é possível, né? Então a gente vai entender um pouquinho, né, como que isso pode acontecer, apesar de saber que a gente tem que ter conservação de energia em tudo que a gente faz, né, que é uma das principais leis da natureza, é essa lei de conservação de energia. E como que eu posso fazer uma força pequena de um lado e a força aumentar do outro, né? Então, a gente vai entender o seguinte: quando eu faço a força do lado estreitinho, né, que aqui nessa figura é o lado A, eu vou deslocar um certo volume de líquido, né? Eu vou verificando ali a área vezes aquela altura, vai me dar um certo volume de líquido que eu desloquei. Esse mesmo volume de líquido que eu desloquei de um lado vai ser deslocado do outro, considerando que esse fluido não é compressível, né? Então, fazendo essa aproximação, que realmente a maioria dos fluidos é praticamente incompressível, então a mesma quantidade de volume que eu afundo de um lado tem que ser o volume que vai subir do outro lado. Então, a gente vai dizer que esses volumes são iguais, né? A área vezes a altura de um lado, né? Precisa ser igual à área da base vezes a altura do outro lado. Então, o volume do A precisa ser igual ao volume do lado B. A gente pode modificar um pouquinho a forma de escrever essa igualdade, deixando as alturas de um lado e as áreas do outro. Quando a gente faz isso, a gente observa o seguinte, que do lado em que a gente tem a área menorzinha, a gente vai precisar ter uma altura maior, né? O nosso volume, ele vai ter uma altura maior e do lado que nós temos a área grande, a altura é pequena, de forma que os dois volumes sejam, né, do mesma grandeza. E então é isso que acontece. Embora realmente eu faça uma força pequena e do outro lado saia uma força grande, essa força pequena que eu faço, eu preciso fazer por uma altura maior. Então eu preciso ficar empurrando ali, né, mais tempo ali naquela altura maior e do outro lado a força vai sair grande, mas ele vai subir só um pouquinho, né? De forma que, né, eu consigo ter a conservação da energia, embora tenha a multiplicação sim da força. Agora vamos ver alguns exemplos de aplicações práticas, né, desse sistema que é chamado de prensa hidráulica. Então, no sistema de freios, quando a gente aciona o pedal do freio, nós estamos fazendo uma força pequena num cilindro que tem área pequena também, mas que ele se comunica, né, para um cilindro maior com área maior, de forma que a força que nós fazemos ali no pedal vai, né, ocasionar, vai provocar uma força maior ali, né, onde fica mesmo a pastilha de freio e vai fazer, né, o carro frear, o veículo, né, no caso, frear direitinho. Um outro sistema que também multiplica a força é aqui o guindaste, né? Então, ele tem ali um motor que vai acionar, né, um cilindro que, que tem um êmbolo pequenininho, então não é necessário fazer uma força muito grande nele, mas ele também está interligado a um outro cilindro que tem um diâmetro bem maior e que, portanto, vai produzir uma força maior capaz de suspender cargas grandes, né? Como o que a gente está vendo aí no desenho. Então, também é um outro exemplo, né, desse sistema da prensa hidráulica. Para concluir, temos aqui esse elevador hidráulico que a gente observa, né, muitas vezes, né, em postos de combustíveis, que é o mesmo sistema, né? Êmbolo pequeno, fazendo força pequena. Essa força vai sendo aplicada numa distância grande ali, para que consiga fazer
o veículo levantar, né, fazendo uma força grande, né, mas ele vai levantar uma altura que seria menor do que a altura que a força pequena precisou provocar, né, ali no fluido. Né, agora, voltando um pouco assim para a ideia, né, da gente mergulhando e tudo, a gente pode assim muitas vezes pensar, a gente tem tantas forças, né, que a água faz no nosso corpo, mas a gente se sente leve, né, quando está dentro da piscina, dentro de algum lugar, assim como um lago, um oceano. E aí, né, para a gente entender por que a gente se sente leve, a gente precisa entender o seguinte, que embora tenha realmente a pressão, né, que o líquido faz nos corpos que estão submersos, é grande, né, em toda a volta, né, do nosso corpo tem o líquido realmente fazendo pressão ali. O que acontece, né, que faz com que a gente tenha essa sensação de estar mais leve na água, é que as pressões embaixo são maiores que as pressões em cima. Lateralmente elas acabam se cancelando, né? Mas em cima e embaixo tem uma diferença de pressão que faz com que a gente tenha sempre ali alguma forcinha que está empurrando a gente para cima, né? Uma vez que a pressão de baixo é maior que a de cima, acaba que a gente tem uma resultante aí para cima que é chamada de empuxo, né? Essa diferença de pressão provoca essa força chamada empuxo. Foi Arquimedes, lá no século 3 a.C., né? Arquimedes foi um grande gênio assim da antiguidade. Entre outras coisas que ele descobriu, ele percebeu que todo o corpo, né, que estivesse total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio, recebia uma força vertical para cima, né, que ele denominou como sendo a força empuxo. E o que ele percebeu é que o módulo, né, assim, o valor da força de empuxo correspondia ao peso do fluido deslocado pelo corpo que estava ali submerso. Lembrando, né, que o empuxo é uma força e, como todas as forças no sistema internacional, nós vamos usar como unidade o Newton. Então vamos aqui agora, né, entender o seguinte: empuxo corresponde ao peso de fluido deslocado. Então, quando eu coloco um objeto dentro de um líquido, ele desloca, né? Ele faz o líquido subir ali um pouquinho, desloca esse líquido. E exatamente a quantidade de líquido deslocado, o peso, né, dessa quantidade de líquido deslocado é que é o empuxo. Então, para a gente calcular o empuxo, basta que a gente calcule o peso de líquido que foi deslocado. Lembrando que, para calcular o peso do líquido, nós vamos multiplicar a massa do líquido pela gravidade. E nós também já vimos, né, em outras aulas, que no caso de líquidos, quando nós escrevemos a massa, nós escrevemos como densidade vezes volume, né? Porque líquido a gente tem o costume de se referir a ele em volume, não em massa. Então é muito melhor quando nós temos que calcular massa de um líquido, multiplicar a densidade do líquido pelo volume, de forma que se o empuxo é a massa do líquido vezes a gravidade, nós vamos escrever lá densidade vezes volume vezes gravidade. Então é importante a gente frisar que o empuxo é calculado utilizando a densidade do líquido que foi deslocado quando a gente colocou o objeto lá dentro, né? E o volume que foi submerso, que se realmente o corpo foi totalmente submerso, é o volume do corpo. Se o corpo foi parcialmente submerso, é apenas o volume que ficou dentro da água que a gente vai utilizar para calcular o empuxo. Como existe o empuxo, a gente muitas vezes, né, como eu falei, vai se sentir mais leve quando está na água. Em alguns lugares, o empuxo é muito forte e aí, né, a pessoa realmente se sente muito leve dentro da água. E quando que o empuxo vai ser muito forte? Vai ser muito forte quando a densidade do líquido for alta, né? Então, como nós vimos, o empuxo depende
da densidade do líquido. Todas as vezes que esse líquido for de uma densidade alta, como é o caso do Mar Morto, por exemplo, que é uma água muito salgada, né, e a densidade é muito alta, o empuxo vai ser forte e aí a pessoa vai se sentir ainda mais leve dentro da água. Então, o peso aparente é essa diferença entre o peso, né, que nós temos sempre, menos aí o empuxo, porque o peso é a força com que a Terra está puxando o nosso corpo para baixo. E o empuxo é a força que o fluido faz empurrando o corpo para cima. Então, aí a resultante dessas forças aí é o que a gente chama de peso aparente. E quando que a gente vai ter um corpo flutuando, né? Então vamos observar aqui inicialmente essa figura para entender o que acontece quando a gente coloca um objeto, né, dentro de um líquido. Então colocamos ali um objeto que tem um peso menor que o empuxo, né? Vamos imaginar essa situação que realmente o objeto não é muito pesado e ele desloca uma quantidade de água que produz um empuxo grande ali, então o empuxo vence. Quando isso acontece, né, a resultante desse sistema vai ser para cima, né? E aí o objeto vai acelerar para cima então. Então ele vai subir. A gente também pode colocar um objeto, né, ali dentro do líquido, cujo empuxo é exatamente do valor do peso. Nesse caso, o objeto vai ficar equilibrado e onde a gente colocar, ele fica lá, né? Fica lá equilibrado, peso igual ao empuxo. Pode acontecer, né, da gente colocar o objeto na água e o peso ser maior que o empuxo. Nesse caso, né, a resultante das forças vai ser para baixo, ele vai acelerar para baixo, então, e vai afundar. Então, a gente observa aqui que para que ele flutue, ele precisa, né, que o peso seja menor que o empuxo, de forma que ele suba ali, né? E uma vez que equilibrou, aí ele já fica ali flutuando paradinho. Para que isso aconteça, né, para o peso ser menor que o empuxo, a gente verifica, né, que então a densidade do corpo vezes o volume do corpo é que vai precisar ser menor que a densidade do fluido vezes o volume que foi deslocado ali. Quando acontece do corpo ser totalmente submerso, o volume de água deslocado corresponde ao volume do corpo, né? Se o corpo foi totalmente dentro da água, o volume de água deslocada é o volume dele. Então, nesse caso, a gente cancela ali o volume do corpo com o volume de água deslocada e vemos então que a condição de flutuar é que a densidade do corpo seja menor que a densidade do líquido, né? Todas as vezes, então, se você colocar, inserir, né, num líquido um corpo cuja densidade é menor que a do líquido, ele vai sofrer aquela resultante para cima e vai acabar flutuando. Então, para terminar, a gente vai fazer novamente esse exercício, que é um exercício bem completo, a gente já revisa várias coisas enquanto vai fazendo ele. Então, fala o seguinte: um bloco homogêneo, preso a uma mola, é colocado dentro de um recipiente conforme mostra a figura. A mola é deformada elasticamente e, em seguida, o recipiente é preenchido lentamente com água. Após o nível da água atingir a parte inferior do bloco, o alongamento da mola diminui até o momento em que o bloco fica completamente submerso, de acordo com o especificado na tabela a seguir. Então, nós vemos aqui na tabela que, né, a primeira linha, ainda o objeto não estava dentro da água, né, não tinha nenhuma parte submersa, e nessa situação, o alongamento da mola era de 5 centímetros. Depois, com metade do objeto submerso, nós tínhamos um alongamento de 4 centímetros e o objeto totalmente submerso, o alongamento era de 3 centímetros. O que nós observamos então é que a força elástica foi diminuindo à medida em que o objeto foi ficando submerso na água. E isso aconteceu
Porque à medida em que ele vai afundando, vai havendo uma força para cima, que é o empuxo. Essa força para cima vai ajudando a força elástica a equilibrar o peso, né? Então, no primeiro momento, quando o objeto ainda não estava na água, a força elástica tinha que dar conta de equilibrar todo o peso. Depois que o objeto ficou submerso, essa força elástica não precisa mais fazer toda a força. Ela vai ter a ajuda do empuxo para equilibrar o peso, né? Então, é aquela segunda imagem que eu coloquei ali, força elástica e empuxo, uma ao lado da outra, ali as duas equilibrando o peso. E o que o exercício está perguntando aqui para a gente é o seguinte: considerando os dados da tabela, calcule a densidade do bloco em relação à densidade da água. Então, a gente vai, para poder, né, fazer isso daqui, a gente vai inicialmente analisar a situação, né, antes do objeto entrar na água e após, né? Então, antes a gente vê que o peso está equilibrado pela força elástica e o valor ali, né, da deformação da força elástica é de 5 centímetros. Então, a força elástica é K vezes a deformação, então ficou lá K vezes 5 centímetros. Isolando o valor do K, descobrimos que é peso dividido por 5. Depois, na segunda situação, né, quando o objeto está totalmente submerso, nós vamos ter que o equilíbrio vai ser dado pelo peso, né, igual à força elástica mais o empuxo. Agora, a força elástica já vai ser só 3 vezes o K, porque nessa situação, né, a deformação é só de 3 centímetros. Então, nós vamos dizer que o peso é igual a 3 vezes o K mais o empuxo. Mas nós tínhamos visto, né, ali em cima, que o peso ele corresponde a 5 vezes o K, né? A gente, né, sabe, né, porque ali no início, quando ele estava equilibrado pela força elástica, o peso correspondia a 5 vezes o K. Então, nós podemos dizer que o peso é 5 vezes o K e nessa situação agora ele está sendo equilibrado pela força elástica, que nesse momento é 3 vezes o K, mais o empuxo. De forma que nós acabamos descobrindo que o empuxo corresponde a 2 vezes o K, né? E como o K, nós também descobrimos ali em cima que o K corresponde a peso dividido por 5, nós podemos dizer então que o empuxo corresponde a 2 vezes o peso dividido por 5. Então, nós não sabemos o peso do objeto, né? Mas o empuxo corresponde então a esse valor. Uma vez que nós sabemos disso, nós vamos lembrando aqui que empuxo, então, ele pode ser calculado multiplicando a densidade do fluido, o volume submerso e a aceleração da gravidade. Então, nós vimos que o empuxo corresponde a 2 vezes o peso dividido por 5. Então, substituímos ali o valor do empuxo e dizemos, então, né, que é igual densidade vezes volume submerso vezes gravidade. O peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar ali onde está escrito peso, nós vamos escrever m vezes g. E aí, a gente observa que tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, nós vamos ter o gzinho. E vamos poder cancelar, uma vez que ele está multiplicando os dois lados igualmente. Aí ficamos então que 2/5 da massa do objeto corresponde à densidade do fluido vezes o volume submerso. Passamos dividindo o volume submerso para o lado esquerdo e massa dividido por volume é a densidade do corpo, né? Então, 2/5 da densidade do bloquinho é igual à densidade do fluido. Fazendo, então, densidade de bloquinho dividido por densidade do fluido, chegamos no valor de 5 sobre 2, que é igual a 2,5, que foi o que ele tinha inicialmente perguntado lá para a gente. Então, espero que vocês façam outras revisões, assistam também, né, os vídeos mais específicos de cada assunto e que amanhã, né, o dia que vocês forem aí fazer a prova, vocês consigam fazer uma boa prova.